irmãos e irmãs. Hoje quero falar sobre banhos, a importância dos banhos nos terreiros de Umbanda. Não vou estar aqui falando particularmente para que serve tal banho serve para isso, ou tal banho serve para aquilo, que eu acho que banho é uma coisa muito peculiar, né? Acho que é uma coisa bem particular, eu acho que depende muito de cada situação, de cada momento que cada um está passando. Eu acho que depende muito de quem está passando, né? Se é uma entidade espiritual, se é o pai de santo, se é a mãe de santo, se é um filho mais velho da casa. Então acho que é uma coisa muito particular, né? Essa questão do banho. Mesmo porque o banho também vai muito das experiências, né? De cada um, do que serve, para que serve. Então não vou estar aqui falando dessa particularidade do banho, mas vou falar de uma maneira geral, né, em relação aos banhos. Primeiro vamos falar do banho de ervas. Bom, ervas, existem diversos tipos de ervas, diversos tipos de ervas. E hoje em dia a erva não é uma coisa, algo muito fácil de se encontrar, né? Como o povo mais antigo encontrava com muita facilidade nos quintais, né? Nos terreiros das casas, nas hortas, nos jardins, né? Andando pelas ruas. Então hoje não é uma coisa, algo muito comum a gente encontrar ervas específicas para banho em qualquer lugar. Então hoje você encontra muitas ervas em feiras, em mercados municipais, algumas bancas específicas de ervas, se encontra também nas casas de artigos religiosos, Umbanda e Candomblé, se encontra algumas ervas, mas encontrar com facilidade é muito difícil, né? Não sei quem tem quintal, que tem um jardim, que tem, né, um canteiro e que tem essas ervas. Então hoje, conhecer ervas não é muito comum para filhos de santo hoje em dia. Não é todo mundo que conhece ervas, né? Justamente devido a essa dificuldade de encontrar, porque tudo hoje é cimentado, né? É asfaltado, tem pisos, então as ervas hoje são algo que de difícil conhecimento hoje dentro dos terreiros. Então, é muito complicado. Antigamente, as mães santas e pais santos mais antigos, né, que eram pessoas mais que vinham das roças, então tinham um maior conhecimento das ervas. Hoje é mais difícil. Por exemplo, andar em mata hoje, né? Quem de nós anda nas matas, nos campos, né, para ter conhecimento de ervas? Praticamente quase ninguém, né? Devido à correria do dia a dia, sai de casa, vai para o trabalho, do trabalho para casa, então não tem condições de termos esses conhecimentos tão ricos que a natureza nos oferece. Então fica um pouco complicado. Então como é que a gente vai conhecer as ervas hoje? Pesquisando, né? Não tem jeito. Comprar livros ou pesquisar em sites que falam de plantas, de ervas específicas. Essa é uma maneira, né, moderna hoje de nós conhecermos as ervas, né? Não tem jeito. Eu, por exemplo, quem é da minha geração ainda conhece bastante ervas porque a gente nasceu, né, no meio de quintais com muitas ervas, com muitos matos, então a gente conhece, mas quem é mais novo, assim, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Lógico, tem algumas casas que ainda tem quintais com plantações, né? Então, quem mora talvez um pouco mais distante, assim, dos centros urbanos, ainda tem mais conhecimento, mas a gente que mora em centros urbanos totalmente asfaltados é um pouco mais difícil de conhecer as ervas, né? Vamos falar um pouquinho da importância do banho de ervas, né? Bom, banho de ervas, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual é a função do banho, né?
O banho ele tem diversas funções. Primeiro, de energizar o corpo, né? Quando a gente toma um banho de ervas, ou que não seja de ervas, um banho específico, ele serve para energizar o corpo, né? Não estou falando de banho de higienização, estou falando de banho de energizar. Então ele serve para isso, né? Essa é uma das funções, né? Energizar o nosso corpo. E quando a gente está tomando esse banho e que ele está energizando o nosso corpo, ou seja, trazendo energias positivas, ele tem também automaticamente a função de eliminar, ou seja, de limpar o nosso corpo das energias negativas. É como descarregar o nosso corpo das energias negativas. Então essa é uma das funções do banho. Outra função é a função da cura, né? O banho ele tem essa função de curar de algum mal, de alguma doença, né? Alguma enfermidade. Ele também tem essa função de cura. Também tem a função de defesa, né? De nos defender das energias negativas, nos defender do mal olhado, da feitiçaria, enfim, de energias que vêm contra ao nosso encontro, né? Ele tem essa função também de nos defender como se fosse um escudo, né? De nos defender de mal que está aí exposto. Então, e de demanda também, né? Então ele tem essa função. Por isso que eu falo que não dá para dizer aqui um banho específico para isso ou para aquilo. Acho que vai depender muito da situação de cada um. Então isso é importante. Mas tem um banho super famoso, né? Digamos assim, o banho talvez mais conhecido, que é o banho de 7 ervas, né? Um banho de 7 ervas, que tem as ervas principais, que é muito conhecida, como a arruda, alecrim, guiné, a espada de São Jorge, tem também a alfazema, tem o alecrim, né? Enfim, essas ervas assim mais conhecidas. E também folhas de pimenta, que pode ser usado também nessas 7 ervas aí. Mas banho de 7 ervas, a gente pode também acrescentar outros elementos, como, por exemplo, alguns acrescentam pimenta, outros acrescentam sal grosso, outros acrescentam açúcar, outros acrescentam mel. Então, mas isso são coisas assim, são elementos que podem ser acrescentados no banho, mas vai depender muito dessa particularidade, aquilo que eu falei, né? Para que serve esse banho de 7 ervas? Eu, particularmente, acho que o banho de 7 ervas, somente com as 7 ervas, é essencial. Mas, dependendo de quem está orientando o banho, se for uma entidade espiritual ou se for uma pessoa que entende dos banhos dentro do terreiro, ela pode orientar em acrescentar nesse banho específico algum elemento que vai ajudar naquilo que é necessário, né? O banho de ervas, normalmente são colocadas a quantidade de ervas de número ímpar, né? Banho de uma erva só, de 3 ervas, 5 ervas, 7 ervas. Pode até mais ervas, né? Dependendo do que eu falo, depende da orientação de quem está passando, né? Ou para que serve o banho. Uma outra coisa importante é lembrar que quando se fala de banho existe sempre uma polêmica, né? Sempre polêmicas de várias linhas de segmento aí. Que pode, que não pode, pode isso sim, toma um banho assim, não toma um banho assim, toma um banho da cabeça, da parte da cabeça, não põe da cabeça, põe só do ombro para baixo. Então existe toda uma polêmica aí, uma discussão em relação a essa questão do banho que sempre existiu, né? A gente sempre orienta que o banho seja
né, do ombro para baixo. Mas existe algo específico, né? Mas isso eu sempre falo que depende da orientação, depende do que é, depende da entidade que vai estar orientando. Mas no geral é do ombro para baixo, né? Uma coisa importante quando você está tomando um banho é primeiro fazer com muita calma, né? Quando você está se banhando, faça com muita calma, com muita tranquilidade. Faça meditando, né? Faça em oração, né? Pode ser cantando ponto de uma entidade daquela entidade que te orientou a fazer, ou canta um ponto de Oxalá, né? Sempre bom enquanto você está tomando banho. Não jogue a água sobre o corpo, e sim despeja calmamente em toda a parte do corpo, né, de uma maneira bem tranquila, aquele banho. Isso é muito, muito importante, né? E sempre seguir as orientações de quem está te passando esse banho, né? Tem banho que você ferve só a água e coloca os elementos depois da água fervida. Tem banho que você tem que ferver a água. Tem banho que você só macera os elementos, né? E não ferve a água. Então depende muito de quem vai estar te orientando. Isso é muito importante. Banho de ervas, existe dois tipos ou duas maneiras das ervas, né? Tem aquelas ervas que são secas, né? Que normalmente se compra nas casas de artigos religiosos, umbanda e candomblé, ou ervas frescas, né? Que você colhe ou compra nas feiras. E normalmente essas ervas frescas que normalmente se pede para macerar as folhas, né? Esfregar uma na outra e para preparar o banho. E normalmente as ervas desidratadas, aquelas mais secas, ou se ferve ou se coloca na água fervente, né? E deixa lá para ela ir desidratando e em si mesmo se preparando aquele banho. Mas eu sempre falo, segue a orientação, né, de como fazer esse banho. Não vou aqui me particularizar e dizer exatamente como tem que ser feito. Eu acho que vai muito de quem vai estar te orientando, tá bom? Bom, existem os banhos de erva e existem banhos que não vai erva, né? Como, por exemplo, o sal grosso. Por exemplo, você pode tomar um banho só de sal grosso, né? Não vai erva nenhuma. Tem banhos que vai só o mel, tem banho que é só o açúcar, tem banho que vai os três elementos, o mel, o açúcar e o sal grosso. Então, é lógico, isso é aquilo que eu falo. Repito novamente, é algo muito particular, né? Depende da situação. Então precisa se conversar com quem vai orientar o banho, expor o problema, normalmente o pai de santo ou mãe de santo, ou uma entidade espiritual, né? Conversa, expõe os seus problemas, a situação, e aí em seguida vem a orientação de qual erva vai fazer, de quais ervas serão necessárias para aquele determinado banho, ou como preparar esse banho, né? Normalmente quem indica o banho, normalmente também indica como vai preparar o banho, tá? Uma outra coisa importante, gente, eu sempre falo, né? Banho orientado por uma entidade espiritual tem que anotar, né? E fazer exatamente como a entidade espiritual está pedindo. Por exemplo, se a entidade pede, olha, esse banho, só um exemplo, tá? Banho de 5 ervas, vai tomar, por exemplo, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, por exemplo, tá? Então, faça exatamente assim. Prepara o banho do jeito que ela pediu, né? Do jeito que ela orientou, e toma o banho naquele dia e naquele horário. Isso é muito importante porque quando a entidade determina ou fala, né,
O momento que tem que haver é um momento energético, né? É o momento ou da entidade, da própria entidade, ou o momento em que a entidade sabe que naquele horário vai ter, sei lá, uma ligação de cósmico, alguma coisa assim, que a gente não tem um entendimento, né? Algo assim fenomenal, né? Daquele momento, daquele dia, daquele horário, para que aconteça aquele banho, né? Então a gente não pode perder essa oportunidade dada pela entidade. E também tem as questões das fases da lua, né? Banhos que se toma quando o sol está se pondo ou quando o sol está nascendo. Banho que deve ser tomado ao meio-dia. Tem várias questões, várias situações. Mas é sempre importante lembrar que o maior aprendizado está dentro do terreiro. Né? O maior aprendizado está dentro do terreiro. Mas nada impede de pesquisas, né? Nada impede de estudar, pesquisar sobre as ervas. Então, hoje em dia tem vários livros, como eu já coloquei aqui, vários sites também que falam das plantas, das ervas, né? E é sempre importante a gente estudar. Bom, poderíamos estar falando aqui o dia inteiro sobre ervas, sobre banhos, né? Mas eu acho que ainda que um grande aprendizado é dentro do terreiro. A gente tem aí vários vídeos, vários podcasts, vários áudios, vários artigos sobre ervas, sobre banhos. Então, muita coisa que pode aprender. Mas ainda acho que dentro do terreiro é o maior aprendizado. É a prática, a experiência, ver como é que faz, conversar com o pai de santo, com a mãe de santo, com os filhos mais velhos do terreiro, mais experiente, para a gente poder aprender cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve a nossa Umbanda. Gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal Caminhos pela Umbanda e também que vocês possam estar escrevendo aí, mandando mensagens para nós, né, sobre os temas, dando sugestões. Também podem fazer as suas críticas, seus elogios, né, sobre o nosso podcast e que vocês possam estar também interagindo com a gente. É sempre um convite aberto para quem quiser falar das suas experiências, dos seus caminhos pela Umbanda. Escreve aí para nós no nosso e-mail, a gente vai entrar em contato com vocês, né? E aqueles que quiserem ser entrevistados, quiser falar, quiser dar os seus depoimentos, os seus testemunhos pelos caminhos pela Umbanda, a gente agenda aí um horário e a gente grava para a gente poder estar postando aqui no nosso podcast, ok? Lembrando, o nosso e-mail é podcast.caminhos2umbanda@gmail.com. Então é podcast.caminhos2umbanda@gmail.com. O número 2 é em número mesmo, tá? Não é por extenso, é o número 2 que vai aí no meio do e-mail, ok? Então, estamos à disposição de quem quiser entrar, de quem quiser interagir com a gente, beleza? Saravá a todos, com muita saúde e paz.